galera, meu nome é Suzane, eu sou professora de espanhol e eu estou aqui para comentar com vocês a prova da UERJ do vestibular 2018. Vamos lá? Então, esse ano o tema veio falando dessa busca inalcançável, né, incansável pela beleza e, diferente de outros anos, o texto conversava com o texto de português, o que a gente já esperava, mas pedia uma comparação entre eles, o que obrigava o candidato a pelo menos já ter dado uma olhada na prova de português para resolver a primeira questão de espanhol. Mas a prova, no geral, ela veio dentro daquilo que a gente esperava, né? Uma prova bem interpretativa, com uma gramática contextualizada e alcançou as expectativas. Então, pessoal, na primeira questão, questão 26, diz o seguinte: em O Poder Criativo da Imperfeição, texto de português, y Belleza Inalcanzable, los autores discuten el tema de la búsqueda por la perfección. Según los textos, la perfección presenta el siguiente rasgo. Então, ele quer o quê? Qual é essa característica que você consegue perceber na perfeição? Se você já se ligar no título do texto de espanhol, que fala o quê? Beleza inalcançável, você já consegue se direcionar para a resposta. E o próprio texto vai falar isso, que é um ideal de beleza que não existe, que o perfeito não existe, e traz até a voz da Cindy Crawford dizendo que ela mesma queria ter a beleza da Cindy Crawford, ou seja, é algo que ela não tem, é algo que você consegue com maquiagem, com Photoshop, enfim. E aí, quando ele pergunta qual é a principal característica dessa beleza, né, dessa perfeição, a letra B é que responde melhor porque diz: existe solamente no imaginário humano. Ou seja, essa beleza ela não existe realmente, ela está no imaginário. Por isso essa é a melhor resposta, letra B. Questão 27 da prova da UERJ. Esta presión sociocultural transmitida y potenciada por los medios de comunicación y la publicidad educa, entre comillas, ou seja, entre aspas, o más bien adoctrina a la población sobre los beneficios de la imagen y el cuerpo perfecto. E esse cuerpo perfecto também, entre aspas, entre comillas. A pergunta é a seguinte: las comillas são recursos tipográficos utilizados com diferentes objetivos. Em fragmento, sua finalidade é... Pessoal, é aplicar aquilo que você sabe de aspas. Você sabe que nem sempre a aspas vai ser usada para ironia, ela pode ser para, sim, representar a fala de alguém, ela pode ser para conter uma crítica. E quando eu estou falando de beleza, essa busca pela perfeição, e falando que esse tipo de o meio de comunicação ele está educando, entre aspas, e depois falando de corpo perfeito, entre aspas, sendo que a gente sabe que não existe essa coisa do corpo perfeito, a gente percebe uma crítica muito forte aí. O meio de comunicação não está educando ninguém a essa busca pelo corpo perfeito. Na verdade, ele está doutrinando a população a seguir essa linha, né, de raciocínio que eles têm. Então, a melhor resposta é a letra A, que fala que está indicando uma crítica, no caso das aspas. Questão 28. Começa com um trechinho do texto. Sin embargo, la derrota es inevitable. Ou seja, no entanto, a derrota é inevitável. Se aclara a natureza dessa derrota em... Pessoal, a derrota está no quê? Nesse padrão de beleza que não existe, nessa perfeição que não existe, né? Isso ficou claro pela leitura. Então, a gente tem que marcar uma opção que dê essa informação, né? A letra B fala o seguinte: pero lo fundamental desta perfección es que es inalcanzable. Ou seja, é inevitável você buscar essa perfeição porque você vai derrotar, você vai perder. E essa é a melhor resposta para o trecho que a prova resgatou, tá? Letra B de bola. Questão 29. La supermodelo Cindy Crawford dijo: ojalá tuviese el aspecto de Cindy Crawford. El habla de la modelo enfatiza la falsedad de las imágenes que se venden en las publicidades. La declaración de Cindy Crawford cria um efeito que se identifica como... Pessoal, se a própria modelo usa o ojalá, que quer dizer um tomara, né? Tomara que ela tivesse o aspecto dela mesma, ou seja, dela nas fotos, você percebe através daí um paradoxo. Por quê? Existe uma contradição. Como é que a própria modelo diz que gostaria de se parecer como ela? Mas é como ela é nas fotos, né? Então, a melhor resposta fica a letra D, porque apresenta essa ideia do paradoxo. Não é um eufemismo, não está trabalhando com metonímia, né? Um termo, uma parte pelo todo. Nem uma hipérbole, um exagero. Ela realmente está sendo contraditória, mas no final a gente entende por quê.
por conta do Photoshop, por conta da maquiagem. Então, aquela imagem que se apresenta pra gente, realmente nem ela mesma acha que é. Então, a resposta melhor mesmo, nesse caso, é a letra D. Questão 30 da prova, e acho que a questão, se você for pegar a prova num todo, foi a questão mais difícil, que os alunos eles ficaram mais tempo para marcar, que ele trabalha o seguinte: enquanto alcancem la puberdad, el conector subrayado se puede sustituir sin alteración importante de sentido por. Pessoal, você tem que saber que o enquanto, ele pode sim representar enquanto, né, que é o que até parece pra gente, mas nesse caso ele não tá com essa ideia do enquanto, que aí você acaba se confundindo e marcando a letra D, que é o mientras, que é enquanto. Nesse caso, o enquanto ele tá dando uma ideia de logo que, assim que. Então, assim que alcancem a puberdade. E qual outro conector você também tem essa ideia do assim que? Você vai ter essa ideia na letra C, que é o apenas, tá? O apenas também dá essa ideia de assim que, de logo que. Letra A, o se, a gente elimina porque ele trabalha com a ideia de condição. E a letra B, o aun, que trabalha com a ideia de concessão. Lembra lá? Quebra da expectativa? Aqui não, ele quer uma ideia de tempo mesmo, tempo imediato, assim que, logo que, por isso letra C apenas.